Oi, gente! Foram 6 aprovações esta semana no plenário da Câmara e eu vou começar pelas 4 medidas provisórias que envolveram debates bem acalorados. A mais polêmica, de longe, foi a medida provisória de desestatização da Eletrobras. Para você ter uma ideia do tamanho da discussão, vamos falar do contexto. Você sabe realmente o que é a Eletrobras? Bora falar um pouquinho dela. As Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobras, foi instalada oficialmente em 1962. De lá para cá, se transformou na maior companhia do setor elétrico da América Latina, líder em geração e transmissão de energia elétrica aqui no país. 1/3 da energia gerada aqui vem dela. Metade das linhas de transmissão é dela. Isso porque a Eletrobras controla outras empresas, no Amazonas, no Sul, no Vale do São Francisco, no Norte, e não só de distribuição, mas de energia nuclear, de pesquisa e de geração de energia, inclusive. Metade de Itaipu. Sim, a Eletrobras é enorme. Desde a década de 1990 se fala em privatização, mas a ideia não avançava. Os 2 últimos presidentes, Michel Temer e Bolsonaro, enviaram propostas nesse sentido aqui para o Congresso, mas também não avançaram. Aí, Bolsonaro editou esta medida provisória, que passou a valer assim que foi publicado. Mas, para virar lei permanente, precisa ser aprovada pelo Congresso em 4 meses. É aqui que a gente está. Já passou na Câmara, mas não sem muita divergência. Mais do que detalhes técnicos, o que você precisa entender é que o tema coloca em lados opostos diferentes pensamentos sobre o papel do governo. De um lado, quem defende que energia é estratégica, que não pode ficar nas mãos do setor privado com o perigo de abandonar parte da população ou de aumentar demais os preços de um serviço que é essencial. De outro lado, quem defende que as empresas privadas têm muito mais condições e conhecimento de gerenciar o setor elétrico e o governo deveria diminuir sua estrutura e focar no que é essencial para a população. Isso é só uma parte dos argumentos, claro, né? Mas é para você ter uma ideia do pano de fundo dessa votação toda. Foi uma batalha de ideias no plenário e a medida provisória foi aprovada. O que ela diz bem por alto? Vamos lá. O governo vai se desfazer de ações da Eletrobras, vai deixar de ter o controle. Nenhum grupo vai poder ter mais de 10% das ações com direito a voto. Mas o governo vai ter uma ação especial, chamada de Golden Share, que dá direito a veto em algumas questões. O texto também fala dos trabalhadores da Eletrobras, vão poder ser deslocados para outras estatais. Fala também da contratação de energia térmica, de repasses para os cofres federais, de verba para reduzir a conta do consumidor comum. Bom, os impactos que essa medida provisória, essas novidades podem ter na vida dos brasileiros ainda estão sendo estudados, tanto que tem até debate aqui na Câmara marcado sobre isso. Você está vendo esse QR Code na tela? Então, eu realmente recomendo que você veja a reportagem feita pelo Cid Queiroz, meu colega aqui da TV Câmara, sobre a aprovação da desestatização da Eletrobras. Os principais pontos estão lá e ele conseguiu retratar bem o debate. É só apontar a câmera do seu celular que você vai ser levado diretamente para lá. Bom, a outra medida provisória, a 1018, também teve polêmica, 7 horas de debate. O texto original dela era bem simples. Tinha basicamente um objetivo: incentivar que qualquer lugar do país, mesmo uma área rural, muito isolada, pudesse ter acesso à internet de qualidade, a chamada banda larga. Sabe como? Por meio de antenas com transmissão via satélite, algo que está ficando cada vez mais comum em vários países. Para isso, o governo propôs que a tributação sobre essa transmissão seja reduzida e que seja igual à cobrada sobre a internet do nosso celular. Só um exemplo, pelo texto aprovado, uma das taxas, a de instalação, cai de R$ 201 para R$ 26. É uma baita diferença, né? O governo espera que, com isso, mais pessoas tenham acesso a essas antenas com transmissão de internet via satélite e que, mesmo com menos impostos, a arrecadação dos cofres públicos com essa atividade seja até maior. Até aí, a medida provisória tinha consenso entre a base governista e a oposição. A polêmica começou porque o relator da proposta na Câmara incluiu outros assuntos no texto que acabaram aprovados pelo plenário.
Por exemplo, a proposta de não cobrar uma contribuição chamada Condecine dos chamados serviços de streaming, aqueles aplicativos que a gente assina para assistir filmes e séries em casa, quando, na hora que a gente quiser. Netflix, Amazon Videos, Globoplay e por aí vai. A oposição reclamou, porque essas empresas são multinacionais e poderosas, mas não adiantou. Os deputados da base governista entenderam que não é uma isenção, porque esses serviços de streaming já não pagavam mesmo essa contribuição. Outros pontos polêmicos incluídos pelo relator e que foram aprovados pelo plenário são os que mudam regras do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Por exemplo, na regra que exige pelo menos 18% dos investimentos feitos por esse fundo na educação pública. Hoje, esses 18% consideram todo o investimento feito pelo FUST. Pelo texto aprovado, esses 18% vão ser em cima de um dos 3 tipos de investimento que são feitos pelo FUST. Bom, na prática é menos dinheiro. Bom, mesmo com todas essas divergências, a medida foi aprovada e tanto esta quanto aquela da Eletrobras vão agora para o Senado e tem prazo de validade, tem prazo para serem avaliadas, senão vão perder a força de lei. As 2 últimas medidas provisórias já vão para a sanção presidencial. Elas permitem renegociação de dívidas de empresários com fundos públicos regionais que financiam atividades econômicas. A MP 1016 prevê renegociação com fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. As dívidas que ficaram sem pagamento até 2018 poderão ser renegociadas por 10 anos com descontos de 60% a 90%, dependendo da atividade e do porte da empresa. Já a medida provisória 1017 renegocia financiamentos feitos por outros 2 fundos regionais mais antigos e que estão inativos. O FINAM, o Fundo de Financiamento da Amazônia, e o FINOR, que é Fundo de Investimento do Nordeste. Depois de sucessivas crises, esses fundos registram inadimplência muito alta e por isso o governo pretende acabar com eles. Mas para isso precisa encerrar todos os financiamentos, por isso os descontos. O governo propôs inicialmente até 15%, mas no final os descontos poderão chegar a 80%, apesar de parte dos deputados considerar isso um benefício exagerado. Bom, agora a gente vai para os 2 projetos de lei que também foram para análise do Senado. Proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim deste ano. Inclusive, suspende atos e decisões nesse sentido, despejo, desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel público ou privado, urbano ou rural. Isso seja de moradia ou para produção, que foram feitos, essas decisões que foram feitas desde março do ano passado, quando começou a pandemia. Só não suspende os atos que já foram concluídos. Até as decisões judiciais tomadas antes da pandemia vão ter que esperar para serem executadas. Qual é a ideia? Proteger as pessoas de ficarem sem ter onde morar, no momento em que é preciso se proteger do vírus. Então, o objetivo é adiar a execução do despejo ou da remoção para quando a situação da pandemia estiver mais controlada. Só para lembrar, essa suspensão dos despejos e das desocupações, com base em decisões provisórias da Justiça, já tinha sido aprovada no ano passado também pelo Congresso. E a Justiça vem recomendando que não seja feito despejo durante a pandemia. Mas a aprovação de agora tem regras. Entre elas, para que o despejo ou a desocupação não ocorra, isso não vale para imóvel que seja a fonte de renda do dono. Aquelas pessoas que têm uma casa, um apartamento e colocam para alugar e dependem desse dinheiro do aluguel. Outro ponto, só vale para aluguéis de até R$ 600 para imóveis residenciais e até R$ 1.200 para imóveis não residenciais. Apesar dessa suspensão de despejo ter sido aprovada, essa proposta não foi unânime. E entre os contrários estavam os que alegavam que ela interfere em contratos privados e afetam a renda do dono do imóvel. Mas a maioria entendeu que essa suspensão de despejos é uma questão humanitária e por isso foi favorável e aprovou. E por fim, o último projeto é o que muda o status do crime de feminicídio, o assassinato de mulheres. Legalmente, passa a ser um crime autônomo, não mais um tipo de homicídio. Isso é técnico, mas tem efeitos práticos. Hoje, depende do delegado entender se a mulher sofreu tentativa de feminicídio ou feminicídio em si.
Se ele não entender que o crime foi causado pela condição da mulher, o acusado responde a uma versão, digamos, mais leve do crime. Com essa aprovação, isso deve mudar. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher ou for relacionado à discriminação e desprezo contra as mulheres, o delegado vai ter que enquadrar como feminicídio. Isso poderá ajudar a ter um registro mais fiel da realidade desse crime no país. O projeto ainda aumenta a pena mínima para o assassinato de mulheres, passando de 12 para 15 anos. Também endurece a progressão de regime e proíbe saidões para os condenados. Essa é mais uma tentativa de tentar diminuir o assassinato de mulheres no país, situação que piorou na pandemia. Aumentou 39% entre 2019 e 2020. É isso, pessoal. Se você quiser mais algum detalhe, é bastante coisa, mas se você quiser detalhe e mais informações, acessa o site oficial da Câmara dos Deputados. Lá tem entrevistas e reportagens detalhadas sobre cada um dos assuntos que eu falei aqui. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.